Nos últimos dias, as mães estiveram no centro das atenções. Teve muita homenagem, presente, foto nas redes sociais. Eu mesmo não deixei de postar da minha. Mas nem tudo são flores na vida de uma mãe, né? A maternidade tem muitos dilemas e é sobre isso que a gente conversa hoje com o psicólogo Fernando Zanluc. Olá, Fernando. Oi, tudo bom? Me diga uma coisa, qual é o papel, afinal, tem como a gente resumir qual é o papel da mãe, principalmente nos dias atuais? A gente fala muito da mãe moderna, que trabalha fora. Qual que é o papel dela hoje? Então, independente das mudanças que ocorreram na família, muitas mudanças nas últimas décadas, a função materna, assim como a função paterna, não muda. É a mãe que gesta, põe o filho no mundo fisicamente, e é a mãe que insere a criança no mundo social. Vamos falar assim, é a mãe que apresenta tanto o pai, a criança, como apresenta o mundo. E, de uma maneira geral, é como se a mãe ajudasse a instalar uma mente na criança. A criança nasce, o ser humano nasce com potencialidade de ser humano, mas ele só é ser humano de fato se ele for inserido na humanidade, por assim dizer. Quem faz esse papel é a mãe. E quando falta a mãe, seja por uma morte ou por abandono, ou mesmo no caso de casais homossexuais, né, masculinos, por exemplo, alguém vai assumir o papel dessa mãe? É possível e alguém deve assumir isso? Então, existe uma diferença entre figura materna e figura paterna, de função materna e função paterna. Numa mãe que morreu ou no pai que morreu, você não precisa ter exatamente a figura paterna ou materna para que exista a função materna e paterna. Uhum. A função é mais importante que a figura, porque às vezes você pode ter o pai e a mãe em casa e eles não exercerem a função paterna, o que psicologicamente não é bom. Então, assim, mesmo que você seja mãe solteira ou pai solteiro, pai viúvo, mãe viúva, você pode ter garantido essa função. No casal de homossexual, a gente precisa entender que mesmo os homossexuais, eles formam casais onde existe uma complementariedade de características, vamos dizer assim, masculinas e femininas. Você não encontra, mesmo casal homossexual masculino ou feminino, dois puramente mais masculinos ou femininos. Existe uma complementariedade nas relações de todo o casal. Uhum. E sim, eu acredito que possa um dos dois exercer a função paterna e a função materna. Perguntas que estão chegando. Olá, tenho 2 filhos, o mais novo tem 6 anos e de uns dias para cá vem me pedindo muito para me demitir do emprego. A gente falou aí das mães que trabalham fora, né? Ele fala que eu tenho que ficar mais em casa para cuidar dele. Como devo conversar? Eu já não sei mais o que responder para o filho. Então, esse é um dilema da mãe moderna, né? Antigamente os pais trabalhavam e a mãe ficava em casa, até que tinha um número maior de filhos, era complicado cuidar de todo mundo, alimentação, roupa e tudo mais. Agora, tanto o homem como a mulher dividem o trabalho fora de casa. Eu acho que a única solução é investir na qualidade, já que a quantidade está diminuída. E mesmo que você tenha muita quantidade com pouca qualidade, não adianta. Então, assim, você deve sim dispensar um tempo para estar com o seu filho. Se ele for restrito, por exemplo, à noite em casa, evite a televisão, né? Porque, tá todo mundo junto, vendo TV, ou no computador, ou no smartphone, ou sei lá. Então, assim, se você tem um tempo para ficar com ele, fique com ele, dedique-se, dê atenção. Converse sobre o que aconteceu no dia. Você não precisa de muitas horas para fazer parte da vida do seu filho. Você tem que estar interessado e atento. Olha só, a Maziele também fala dessa questão da atenção. Ela diz que tem 3 filhos e tem um deles que cobra muita atenção. Ele fala que ela dá mais atenção aos menores do que ele. Ela diz que não vê dessa forma, que é muito presente, vai nas reuniões. E a pergunta dela é se ela deveria levá-lo ao psicólogo para resolver isso? Bom, só com essas informações é difícil dizer isso, né? Teria que ver o tamanho desse problema, dessa carência dele. É claro que as crianças pequenas demandam mais tempo porque precisa de mais cuidado físico, mais orientação, mais vigilância, por assim dizer. E a criança que é um pouco maior, mais autônoma, ela precisa de menos. O que acho que precisa talvez ser dito é que quando ele era pequeno ele tinha essa atenção, o que está faltando a ele de verdade, se ele tem um ciúme, conversar sobre o que é essa falta. Tentar entender se é alguma coisa que é legítima e pode ser contornada em casa mesmo, e se não for, aí sim pensar numa ajuda externa. Você falou em ciúmes, a dúvida aqui de um outro telespectador, pergunta para o Zanluc se é verdade que a mãe tem muito mais ciúmes de filhos homens. Então, aí depende, né? O que ocorre geralmente no casal é que quando você tem um casal tem um filho, um homem e uma mulher, naturalmente, na maioria dos casos, existe um cruzamento onde o menino se liga mais à mãe e a menina se liga mais ao pai. E pode ser, sim, que exista esse estímulo um pouco mais da preocupação da mãe de namoro, quem vai ser a mulher que esse filho vai encontrar ou não. Mas não é, assim, uma regra
para todos os casais, né? Mas isso pode acontecer. Na semana passada você falou de limites, também teve várias perguntas. Hoje o pessoal também voltando a esse tema, que acho que é muito recorrente entre os pais. A Ana Paula de Cambé está perguntando como impor limite para uma criança de 1 ano e meio. Em qual idade eles começam a entender o que é certo e o que é errado? Então, limite, como eu falei na vez passada, limite é aquilo que você começa a apresentar à criança desde o momento que ela nasce. Quando a criança está no colo, ela já sente o que é o corpo dela e o corpo da mãe. Ou seja, limite é você mostrar para a criança quem ela é, onde ela começa, onde ela termina, e onde começa o que ela pode fazer e o que termina o que ela pode fazer. Na educação, todo limite deve proporcionar segurança para a criança e para a relação. Eu não posso deixar ela fazer alguma coisa que vai me ofender muito e me perturbar meu amor por ela. Então, segurança para a criança, para a relação e aprendizado. Limite não é impedir que a criança faça algo, é formatar que algo aconteça, que um desenvolvimento saudável e seguro se dê. Mas uma questão sobre essa distribuição aí das responsabilidades entre a mãe e o pai. Uma telespectadora aqui diz que tem 2 filhos e o marido passa muito tempo no celular e não brinca com as crianças quando chega do trabalho. Cabe até a mãe administrar um pouco isso? Os filhos, inclusive, tendem a se apegar mais à mãe, daí ela tem que administrar e também cobrar do marido essa presença? Então, desculpe o chavão, não basta ser pai, tem que participar, né? Essa história do celular é muito complicada. Às vezes a pessoa está em casa, mas não está. Estar não é estar de corpo presente. Aquilo que eu falei de diferença de figura e de função. A função é realmente exercer o papel que lhe cabe. Eu acho sim que se o pai, por exemplo, dispensa meia horinha aos filhos, os filhos chegam assim, pai, vamos brincar. É claro que eles querem brincar do que eles brincam com os amigos, de brincadeiras mais físicas, cavalinho, correr e tal. O pai tem que entender que brincar vem da palavra vínculo, é estar junto. O pai pode falar, vamos, deixa eu escolher a brincadeira. Pode ser uma brincadeira de tabuleiro, uma dama, um baralho, alguma coisa, mas você tem que estar junto, olhando no olho. Porque, na verdade, o brincar é só um intermediário para se estar junto e se conversar sobre si. Um sobre o outro, sobre a relação e sobre o dia. Tá certo. Sobraram algumas perguntas que eu acho ótimo, porque significa que as pessoas estão interessadas, né? Os pais, acertando ou errando, estão interessados Sim. em melhorar. Mas numa próxima oportunidade a gente responde. Obrigada, Fernando. Obrigado, eu.